Você já parou para pensar que muitas vezes quem tem família não precisa de inimigos, mas por que a convivência familiar pode ser tão desafiadora e ao mesmo tempo tão transformadora? A família, em sua essência, é um reflexo direto de nossas virtudes e fraquezas. Ela não é um abrigo perfeito ou um refúgio do mundo exterior, mas um campo de batalha onde o caráter é forjado, testado e muitas vezes confrontado. Cada interação familiar é uma chance de refletir sobre quem realmente somos e como nossas reações podem moldar nossa vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Como a família, longe de ser uma fonte de paz ininterrupta, pode ser o maior espelho de nossas imperfeições e também um grande aliado na nossa jornada de autodomínio. Ao assistir a cada detalhe deste vídeo, você verá como aprender a lidar com as adversidades familiares não apenas melhora suas relações, mas também é um caminho para a verdadeira paz interior. Vamos discutir como enfrentar os desafios da convivência com sabedoria e como a filosofia estoica pode nos ajudar a transformar esses conflitos em oportunidades de crescimento. Fique atento, pois a chave para lidar com essas questões está aqui. Cada segundo desse vídeo pode ser a virada de chave que você precisa para entender melhor suas emoções e agir com mais equilíbrio. Não deixe de acompanhar até o final e descobrir como transformar a sua família não em inimiga, mas em um grande ponto de crescimento pessoal. A família como espelho da natureza humana. O desafio de forjar o caráter. A família, em seu núcleo, não é um refúgio acolhedor da turbulência do mundo exterior, mas um espelho que reflete nossas virtudes e nossos defeitos. Se olharmos com sinceridade, veremos nela não apenas os laços de afeto, mas também as nossas fragilidades, as nossas limitações e os aspectos do caráter que precisam ser aprimorados. O filósofo estoico, em sua busca pela serenidade, não vê a convivência familiar como um campo de paz ininterrupta, mas como uma arena onde o caráter é testado e muitas vezes desafiado. Não é ali que encontramos consolo fácil, mas onde somos constantemente confrontados com nossas próprias imperfeições. Ao invés de se refugiar na ilusão de que a família deve ser um abrigo perfeito, livre de disputas e desentendimentos, o verdadeiro caminho é encarar os desafios familiares como oportunidades de crescimento. Os conflitos que surgem, as fricções que acontecem no dia a dia, são testes da nossa paciência, da nossa capacidade de entender o outro e de não reagir impulsivamente. Cada mal-entendido, cada dificuldade com um irmão, com os pais ou com o cônjuge, serve como um exercício para fortalecer a nossa tranquilidade interior. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira paz não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de manter a mente equilibrada, mesmo diante dos maiores testes emocionais. A convivência familiar revela muitas vezes os aspectos mais profundos de nossa natureza humana, nossa vulnerabilidade, nossas fraquezas, nossas expectativas irrealistas. O filósofo estoico não se abate diante desses desafios, ao contrário, ele os abraça como uma chance de fortalecer o caráter. Cada vez que somos testados por um membro da família, temos a oportunidade de nos elevar acima dos impulsos e reações automáticas, cultivando virtudes como a paciência, a sabedoria e a compreensão. O grande ensinamento que a família nos oferece é que, ao lidar com os outros, estamos, na verdade, lidando com nós mesmos. Portanto, é fundamental entender que a família não deve ser vista como um terreno sagrado onde a harmonia é garantida, mas como um campo de treinamento onde o nosso caráter é moldado. Ao invés de procurar a perfeição nas relações familiares, devemos procurar a perfeição em nossa resposta a elas. O verdadeiro progresso não é alcançado ao eliminar os conflitos, mas ao aprender a enfrentá-los com serenidade, mantendo nossa paz interior intacta. Na família, como em qualquer outro aspecto da vida, o desafio não é evitar as adversidades, mas aprender a enfrentá-las com a virtude e a sabedoria que o estoicismo nos ensina. Esse processo de autodescoberta, através das tensões e desafios familiares, é o caminho para o verdadeiro crescimento. Cada situação adversa nos oferece uma chance de aprimorar a nossa virtude, de aprender mais sobre nós mesmos e de nos aproximarmos da tranquilidade que buscamos. Portanto, ao olharmos para a família, não devemos vê-la como uma fonte de frustração ou desespero, mas como o espelho necessário para a construção de um caráter mais forte, mais equilibrado e mais sábio. O papel da família na construção do inimigo interno. Quando refletimos sobre o papel da família em nossa jornada de autodescoberta, não podemos deixar de reconhecer que muitas vezes ela se torna um palco
onde o verdadeiro inimigo não é o outro, mas nós mesmos. A família, com suas expectativas, desafios e conflitos, serve como o espelho mais fiel da nossa própria natureza humana. Não são os membros da família em si que nos atacam, mas o modo como reagimos a eles, o modo como nosso ego e nossas emoções se inflamam diante das fricções cotidianas. O verdadeiro inimigo, segundo os ensinamentos estoicos, não reside fora de nós, mas dentro de nossa própria mente descontrolada e ansiosa. Toda provocação, toda crítica, todo desentendimento familiar traz à tona uma oportunidade para confrontarmos os aspectos mais frágeis do nosso ser. E é justamente nesse confronto que reside o maior desafio: aprender a não nos identificar com essas reações impetuosas, a não permitir que o ego se manifeste de maneira desordenada. A filosofia estoica nos ensina que o que nos perturba não são os eventos externos, mas nossa interpretação e resposta a eles. A família, nesse contexto, age como uma espécie de laboratório onde podemos testar nossa capacidade de manter o autocontrole, de nos distanciar da impulsividade e de desenvolver uma mente imperturbável. Em vez de reagir automaticamente com raiva, frustração ou desespero, podemos aprender a observar essas reações de maneira desapegada, reconhecendo que o verdadeiro trabalho não é contra os outros, mas contra nossos próprios instintos descontrolados. A filosofia estoica nos desafia a olhar para dentro e ver como nossas próprias falhas e fraquezas estão sendo refletidas nas relações familiares. Ao invés de nos sentir atacados, podemos usar essas situações como pontos de partida para a reflexão e a transformação interior. O grande inimigo não é o membro da família que discorda de nós, mas sim a nossa tendência a deixar que nossas emoções guiem nossas ações. A verdadeira liberdade vem de entender que, embora não possamos controlar os outros, temos total domínio sobre nossas próprias reações. Isso não significa, é claro, que devemos ser indiferentes ou desconsiderar os sentimentos dos outros, mas sim que devemos cultivar uma atitude de calma diante do caos. O filósofo estoico vê a capacidade de manter a serenidade diante das adversidades como uma das maiores virtudes. Cada vez que somos desafiados pelas atitudes de um membro da família, temos a chance de praticar essa virtude, de refinar a nossa capacidade de manter a paz interior. Portanto, a família não é uma inimiga que devemos derrotar, mas um reflexo das batalhas internas que travamos com o ego e as emoções. Ela nos oferece uma oportunidade única de superar as limitações do nosso caráter, de desenvolver uma maior compreensão de nós mesmos e, consequentemente, uma maior compreensão dos outros. Quando entendemos que o verdadeiro inimigo não está naqueles com quem convivemos, mas dentro de nós mesmos, começamos a enxergar a família não como um campo de batalha, mas como um terreno fértil para o crescimento e o autodomínio. A diversidade familiar, nesse sentido, torna-se uma ferramenta preciosa para o cultivo da virtude, conduzindo-nos à verdadeira paz, que é conquistada não pela ausência de conflitos, mas pela habilidade de enfrentá-los com sabedoria e tranquilidade. A ilusão da harmonia familiar e a realidade do conflito. A busca pela harmonia familiar perfeita é um dos maiores enganos em que muitos caem, alimentados pela idealização de que a convivência entre os membros da família deve ser livre de conflitos. Essa visão, muitas vezes projetada em nossa mente desde a infância, é uma ilusão que distorce a realidade da experiência humana. Na verdade, como nos ensina o estoicismo, a harmonia não é algo que se encontra na ausência de desafios, mas na capacidade de viver de maneira virtuosa e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. A família, ao invés de ser um espaço isolado de paz, é o palco onde nossas virtudes e vícios se confrontam, e onde os conflitos inevitáveis surgem como oportunidades de prática para a serenidade. Os desentendimentos, as diferenças de opinião e os mal-entendidos são naturais em qualquer relação humana. O filósofo estoico entende que a verdadeira paz interior não é encontrada na eliminação de todos os conflitos, mas na aceitação da inevitabilidade deles e na habilidade de manter a razão e a tranquilidade diante das adversidades. A convivência familiar, longe de ser um abrigo imune ao caos, é na realidade um teste constante à nossa capacidade de responder com sabedoria e autocontrole. Ao compreender que a paz não depende da ausência de conflito, mas da forma como escolhemos reagir a ele, podemos começar a encarar as dificuldades familiares com um novo olhar, como ferramentas de aprimoramento moral e não como
obstáculos intransponíveis. A ilusão de uma harmonia ininterrupta nos impede de crescer. Se nos colocamos na expectativa de que a família deve ser um refúgio perfeito, qualquer conflito se torna uma afronta à nossa visão de felicidade. Entretanto, a verdadeira felicidade, segundo os princípios estoicos, não está em um mundo livre de fricções, mas na nossa capacidade de encarar as dificuldades com uma mente calma e imperturbável. O conflito, portanto, deve ser visto não como uma falha ou um mal a ser evitado, mas como uma parte natural da experiência humana que nos permite praticar a virtude e nos aproximar de nossa melhor versão. A verdadeira harmonia não está na eliminação dos conflitos, mas na escolha consciente de não ser dominado por eles. Ao abandonar a ilusão de um mundo sem conflitos, começamos a viver de maneira mais autêntica, aceitando as imperfeições tanto nossas quanto dos outros. A filosofia estoica nos desafia a não nos apegar à ideia de que a harmonia é algo externo, mas a cultivar uma harmonia interna que nos permita lidar com qualquer situação com dignidade e controle. Quando entendemos que os conflitos são parte integrante da vida e da convivência familiar, nossa perspectiva muda. Em vez de nos ressentirmos ou nos desesperarmos, buscamos oportunidades de crescimento. Cada confronto se torna um terreno fértil para o desenvolvimento de virtudes como paciência, empatia e sabedoria, transformando a experiência familiar em um caminho de aprimoramento pessoal. Assim, a convivência familiar deixa de ser um campo de batalha em busca da harmonia perfeita e se torna um espaço de aprendizado contínuo, onde cada conflito oferece a oportunidade de refletir, crescer e fortalecer o caráter. Como ensina o estoicismo, a verdadeira paz interior não vem da eliminação das adversidades, mas da capacidade de enfrentar essas adversidades com uma mente calma e equilibrada. Ao aceitar que o conflito é uma parte inevitável da convivência humana, podemos transformar a família não em um refúgio da perfeição, mas em um laboratório de virtude, onde testamos nossa capacidade de viver de acordo com os princípios da sabedoria e da razão, independentemente das circunstâncias externas. A família, como forja de sabedoria e autodomínio. Em vez de temer os desafios que surgem dentro do ambiente familiar, o filósofo estoico vê neles oportunidades preciosas para o aprimoramento de sua própria virtude. A família, longe de ser um espaço de refúgio do mundo exterior, é, na realidade, um campo de batalha onde o caráter é forjado e refinado. Quando somos confrontados com as falhas, limitações e até as ações impulsivas de nossos familiares, temos diante de nós a chance de cultivar a sabedoria, a paciência e o autodomínio, virtudes essenciais para uma vida bem vivida. O estoicismo nos ensina que a vida não é feita de momentos perfeitos, mas de como escolhemos reagir às adversidades que encontramos. Portanto, cada interação familiar, por mais desafiadora que seja, é uma oportunidade de praticar o controle interno e a sabedoria que nos afastam da turbulência emocional. A convivência familiar revela as partes de nós que ainda precisam ser trabalhadas. Quando estamos em desacordo com alguém de nossa família, não é o outro que deve ser corrigido, mas nossas próprias reações. Como o sábio estoico sabe, a verdadeira batalha é travada dentro de nós, onde as emoções descontroladas, o ego inflado e as expectativas irrealistas nos conduzem a respostas impulsivas e destrutivas. Em vez de ser tomado pela raiva ou frustração, o estoico busca uma resposta mais reflexiva e ponderada. Cada situação familiar, então, se torna um exercício contínuo de autodomínio, onde somos chamados a transformar cada desafio em uma chance de praticar a virtude, cultivando dia após dia um caráter mais forte e equilibrado. O grande ensinamento estoico é que a paz interior não vem de um ambiente sem conflitos, mas da capacidade de manter nossa serenidade mesmo no meio deles. Cada disputa familiar oferece uma oportunidade de testar nosso autocontrole e nossa capacidade de manter a mente focada no que realmente importa, nossa virtude e o bem-estar daqueles ao nosso redor. Em vez de tentar mudar os outros ou forçar uma realidade que se encaixe em nossos próprios desejos, podemos cultivar o hábito de nos transformar internamente. Quando respondemos aos desafios familiares com compaixão, compreensão e autocontrole, não apenas fortalecemos os laços que nos unem, mas também nos tornamos mais sábios e equilibrados em nossa própria jornada. O estoicismo nos ensina que não somos feitos apenas das circunstâncias que nos cercam, mas da forma como escolhemos reagir a elas. Assim, ao perceber a família como uma forja, onde o caráter é temperado através do calor da adversidade, começamos a encarar as dificuldades familiares com uma nova perspectiva. Cada tensão,
então, cada desacordo se transforma em uma oportunidade de construir o eu mais virtuoso e imperturbável. Como o ferro é forjado pelo fogo, nosso caráter se fortalece através do confronto constante com os desafios que surgem em nossas relações familiares. Não é a ausência de conflito que nos torna sábios, mas nossa capacidade de manter a calma e a clareza em meio a ele. Neste processo de forjar o caráter, aprendemos, mais do que nunca, que a verdadeira liberdade não reside em um mundo sem dificuldades, mas na habilidade de enfrentar qualquer situação com a mente tranquila e a alma firme. A família, então, deixa de ser uma fonte de frustração e se torna um terreno fértil para o cultivo de virtudes essenciais à vida boa. Cada momento de desafio dentro desse ambiente oferece uma chance de praticar a paciência, o autocontrole, a sabedoria e a compaixão. Virtudes fundamentais não só para a convivência familiar, mas para a construção de uma vida verdadeira, plena e serena. A família, em sua essência, não é um campo de batalhas intermináveis, mas um espaço onde somos chamados a enfrentar e superar nossas próprias limitações. Em vez de temer os desafios familiares, podemos vê-los como oportunidades para lapidar nosso caráter, treinando-nos a viver de acordo com a razão e a sabedoria. Ao abraçar essa perspectiva, transformamos a família em uma escola de virtude, onde cada interação se torna uma chance de crescimento e aprimoramento pessoal. E assim, a verdadeira paz interior, aquela que os estoicos tanto prezam, se torna possível, não porque os conflitos desapareçam, mas porque somos capazes de enfrentá-los com serenidade e autodomínio. O inimigo externo e a transformação do conflito familiar. O filósofo estoico nos ensina que os inimigos que nos afligem não são, na realidade, os outros, mas as batalhas internas que travamos contra nossas próprias emoções, expectativas e falhas de caráter. Quando projetamos o sofrimento nos outros, especialmente dentro de nossas famílias, ignoramos o maior inimigo que reside dentro de nós mesmos: o ego, a ira, a frustração e a desesperança. O conflito familiar, frequentemente visto como um obstáculo ou uma fonte de angústia, pode, sob a ótica estoica, ser transformado em uma ferramenta para o autodesenvolvimento. O verdadeiro inimigo não é a pessoa com quem discutimos, mas as reações impulsivas e descontroladas que surgem de nossa própria mente perturbada. A filosofia estoica sugere que, em vez de focar nas falhas dos outros ou em suas atitudes que nos afligem, devemos voltar nossa atenção para o controle de nossas próprias reações. O verdadeiro trabalho, portanto, não é contra os membros da família, mas contra nossos próprios instintos emocionais. Quando conseguimos ver o outro como um reflexo das batalhas internas que travamos, a raiva ou a frustração que sentimos deixa de ser uma resposta automática e se torna uma oportunidade de reflexão e autocontrole. O adversário real nesse contexto não é a outra pessoa, mas a nossa tendência natural de reagir impulsivamente ao que nos incomoda. Cada desacordo familiar nos oferece a oportunidade de testar nossa capacidade de viver de acordo com os princípios estoicos, a aceitação daquilo que não podemos mudar e o controle de nossas reações. Ao nos distanciarmos das respostas emocionais imediatas, podemos aprender a olhar para o conflito de maneira racional, buscando entender o que ele revela sobre nós mesmos. Quando enfrentamos os desafios familiares com essa perspectiva, o conflito deixa de ser uma guerra contra o outro e se transforma em uma jornada de transformação pessoal. A verdadeira liberdade, então, não é conquistar o domínio sobre os outros, mas sobre nossa própria mente, capaz de navegar pelos mares revoltos da vida com serenidade e equilíbrio. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas temos pleno controle sobre como reagimos a elas. Assim, ao invés de culpar os membros da família pelos nossos sentimentos de angústia, podemos usar cada situação como uma oportunidade para cultivar o autodomínio. Quando uma palavra áspera ou um gesto de desconsideração nos irrita, temos a chance de praticar a paciência e a compreensão. Cada reação impulsiva, cada ofensa percebida é uma chance de conquistar a tranquilidade, não através da eliminação do conflito, mas pela capacidade de manter a calma diante dele. A família, assim, deixa de ser vista como um campo de batalha contra inimigos externos e passa a ser vista como um terreno de transformação, onde podemos, com a prática contínua, dominar nossas próprias reações. Cada desafio familiar se torna uma oportunidade de desenvolver uma mente mais clara e mais controlada. O estoico não busca eliminar os conflitos, mas busca transcender o impulso imediato de reagir, cultivando a sabedoria e a compreensão que lhe permitem enfrentar qualquer adversidade
com equilíbrio e justiça. Assim, o conflito familiar, em vez de ser um obstáculo, se torna uma ponte para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade interior. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou o conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas, que também podem se beneficiar dessas reflexões. Isso ajuda a expandir essa mensagem. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar.